É 3, 2, 1, vai luz, vai câmera, vai ação, não interessa nada disso, porque não vai aparecer nossas caras. Muito boa noite, senhoras e senhores. Não pode falar boa noite, né? Às vezes você vai ouvir de dia, não vai adiantar nada. Então, olá, senhoras e senhores, amigos e amigas, crianças e crianças, sejam bem-vindos aí ao canal Muito Distante, aqui é o podcast do canal Muito Distante. Eu falei crianças e crianças, mas só a partir de 16 anos que aqui a gente fala palavrão. Às vezes sai e acontece. Hoje nós teremos o nosso segundo programa e vamos falar de um assunto bem legal, né? As figuras vintage, as primeiras a serem lançadas dos bonecos de Star Wars, aí, coisas bacanas que saíram logo no começo e começaram essa linda coleção de brinquedos maravilhosos. E nós temos uma figura muito especial hoje aqui, né? Mas vamos apresentar primeiro os membros do canal Muito Distante aqui do podcast. Primeiro, eu, Gabriel Granado, aqui sendo o host, mediador, ou sei lá que palavra que dá para isso aí, né? Nós temos também nosso CEO, né? O grande dono, o grande idealizador desse projeto todo aí, desse canal, essa maravilha que é isso aí do Star Wars, é o Vini Hanser. Fala oi aí. Boa noite, galera. Vamos para mais um papo de bonequinho, né? Sim, maravilha. Também temos a presença do nosso bebezinho, né? O Miguel Darth Marins, né? Exatamente. Jovem bebezinho de 19 anos. Tudo bom, galera? Tô de volta aí. Vamos falar de coisas antigas. Mas não subestimem ele por causa da idade, gente. Esse menino sabe de várias coisas. Muito honrado. E vamos, é claro, a nossa surpresa aí, a pessoa ilustre que nós trouxemos para esse programa hoje, né? O grande, talvez o maior colecionador de Star Wars do Brasil. Ele que é muito gente boa, é uma pessoa incrível, além de colecionador sensacional, uma pessoa incrível, sensacional, uma das pessoas mais legais que eu já conheci nesse planeta, Jetor Cunha. Boa noite, pessoal. Por isso que é bom estar entre amigos, né? Tantos predicados lindos, legais assim, então E maior, não sei, né? Talvez de boneco meu eu sou o maior. Agora, de Star Wars é difícil, né? Acho que coleção tem, quer dizer, coisas pessoais, etc. Então, todas as coleções são bacanas e grandes, vai. Acho que histórias e etc. Então, me apresentando, né? Tenho 47 anos, moro em São Paulo, trabalho com TI, né? Especialista em redes e segurança. Conheci e comecei a gostar de Star Wars por volta de 84 através do álbum de figurinhas do Retorno de Jedi. Depois eu fui no cinema e o meu primeiro item, então, quer dizer, foi justamente o álbum de figurinhas. Depois colecionar mesmo, vai dizer que eu sou colecionador, etc. E só fui mesmo retomar isso em 95, né? Acabei a faculdade, comecei a ter meu dinheiro e aí começou a brincadeira que se estende alguns bons anos. E além questão, claro, das figuras, etc., viagens, e uma coisa bem legal é isso aqui, né? Amigos, gosto em comum e compartilhar, se ajudar para se divertir com todo mundo. Sim. Resumo, é isso aí. Muito bacana. Maravilha. Não, assim, eu conheço o Gestor faz relativamente pouco tempo, né? Mas ele já me ajudou a completar coisas da minha coleção de indicação, ainda por doação, às vezes, né? Que aconteceu, você precisa, pega pra você, né? Né? Saiu chorando da casa dele, né? Tive a sorte, né, de poder ir lá na casa dele e ver a Ketana, né? A barcaça do Jabba, né? Depois vai falar sobre isso. Eu vi na foto lá. Oportunidade de ver ao vivo, né? Essa maravilha
brinquedos, ela comparada aí ao porta-aviões do G.I. Joe, né? Pra quem G.I. Joe vai saber, que era o brinquedo mais alucinante assim que qualquer criança poderia passar até. Já se convidando assim, né, Gabriel? A gente podia marcar para fazer um programa lá, né? Um programa não, para fazer um episódio do canal e apresentar essa coleção aí pra galera. Ah, né? Sim. Né? Bom, a gente leva uns quitutes lá, um vinho, né? E aproveita e grava o programa aí. Quitutes com a Kitana, é isso? Quitutes com a Kitana. Pode ser o nome do programa, inclusive. Perfeito, adorei. Né? Muito bom. Né? A gente é só marcar aí. Né? O Wiener precisa vir de Americana City, né, também para participar. Vamos ver, vamos esperar acabar essa quarentena aí que a gente faz as coisas. Então a gente pode usar seu bar assim pra botar o sanduichão de metro assim em cima, tá ligado? A gente, serve de bancada. Pô, mó ostentação, tá ligado? Sim. Vai ter que ser um negócio assim mesmo. Uhum. E, Chetor, conta aí pra gente, qual foi o primeiro boneco de Star Wars que você comprou, assim, que você falou, vou começar minha coleção aqui, vou comprar esse aqui. Como eu comecei, né, eu falei, em 95, então eu ainda consegui pegar algumas coisas, né, na verdade, um começo aí da Power of the Force, chegou pouca coisa aqui, mas chegava, então eu comecei na Power of the Force, e até, os dois personagens que eu mais gosto, não em relação à história, ao comportamento no filme, mas questões visuais, é o Salacious Crumb, mas também o Stormtrooper, né? Então, o primeiro bonequinho que eu comprei foi o Stormtrooper. Então, o Stormtrooper é legal, que ele é bem marcante, né? Aqui, desde pequeno você lembra aqueles soldados, né, de capacete branco e tal. E tem um lado, sei lá, uma caveira, um crânio, tem um rosto, sim. O capacete, pra mim, o capacete do clássico, né, até dos três, assim, acho que em relação a Clone ou First Order, eu acho mais legal o clássico, assim, né? Então, eu também prefiro. É icônico até demais. Stormtrooper, o foco maior da minha coleção é 375, mas Salacious Crumb, Stormtrooper, qualquer coisa que eu ver, se eu conseguir comprar, eu pego. Sim. Então, e você tem um Salacious Crumb 1 por 1, né? Então, aí né, é um sideshow, né? Aquela série da sideshow, 1 para 1. E Stormtrooper, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 98. Eu fui numa False Wars, né? A loja lá em Orlando não existe mais. Tinham várias estátuas, então isso de 1 para 1, eu também queria um Stormtrooper. Então o que eu fiz foi comprar uma armadura e colocar no manequim, né? Então a sala de casa dá pra dizer que eu tenho Stormtrooper 1 para 1 também. Que da hora, cara. Né? Aí sim, o Salacious Crumb é o que você falou, aí sim, é uma estátua da Sideshow, né? É uma réplica mesmo, numerada, são 600 peças e tal. Que bacana. Da hora. E eu ia perguntar, Jetor, você foi lá pro Galaxy Z e lá vende um Salacious Crumb que você pode manipular, né? Você chegou a ver isso, questão de valores, você chegou a comprar, como é que foi isso? Então, um amigo tinha ido para lá em dezembro, ele trouxe para mim, né? Então eu tenho, acabei não comprando outro, né? Tem dois modelos, tem um que as cores, tipo assim, clássicas, vamos colocar assim, tem um outro meio azul e amarelo. Então Parece uma arara, né? Isso, então eu peguei. Então eu até tenho, né? Até tenho no Instagram lá, eu botei um videozinho brincando com ele e tal. O valor eu até preciso ver, que eu cheguei a ver, eu não lembro se 50, 60 dólares, eu confirmo aqui, eu até devo ter uma foto do preço. Mas eu já tinha comprado, né? Um amigo trouxe para mim quando ele foi, tanto os Salacious Crumb que manipula, como as garrafinhas da Coca-Cola e da água da Dasani. Então já... não sei, então, eu pude usar o espaço térmicos. Exato, eu pude usar o espaço na mala para trazer outras coisas, né? Maravilha. Falando em espaço na mala, conta pra gente aí como é que foi trazer a Kitana pro Brasil. Muito tranquilo, foi super fácil, temos fotos na internet, mas é verdade, tem uma matéria saiu na Folha, né, o ano passado, e tem até,
pra bater um papo e tal, e a conversa foi justamente em cima da Kitana, né? Mas foi tranquilo em que sentido, né? Quer dizer, eu já imaginava, teve amigos que chegaram a pegar a cotação de correio sem chance. Usar um courier tipo o PS ou o FedEx, eu imaginava que sairia caro. Então a viagem já foi programada, né, para ir buscar a Kitana. Então, sim, foi até tranquilo em que sentido. Eu trouxe ela como uma bagagem a mais, né? Tava eu e minha esposa, então teria direito a cada um 2 malas. Então eu trouxe 3 malas e a Kitana. Então, pela companhia aérea que eu voltei, né? Tipo, eu paguei $100 de oversized apenas. Então me custou o frete saiu só barato $100. Assim. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, tem, né, as fotos realmente elas estão na internet, né? Chegou até a ser engraçado, dá pra ver o tamanho da caixa. E claro, aí o fiscal da Receita me parou e me perguntou o que era. Eu falei, né, exatamente o que está descrito na mala, né? É uma nave de Star Wars. Aí ele, ok, pode ir. Aí eu fui embora com a minha Kitana e minha mala de Stormtrooper, feliz e contente para casa. Mas foi tranquilo nesse sentido, acho que como muita coisa na vida, houve um planejamento legal, tem um amigo que mora lá, ele recebeu ela para mim e tal. Então me custou só se for ver o frete, o tamanho que ela é, praticamente, de graça não, mas muito barato, né? Se fosse usar qualquer tipo de courier, seria muito mais caro. Não, total. Eu posso estar enganado, mas parece que foi feito um crowdfunding, né, pra criação dessa Kitana, não foi? Exato, foi o primeiro projeto da Hasbro, né, o HasLab lá, Hasbro Lab, e era se chegasse em 5.000 peças vendidas, eles fabricariam, e acabou atingindo, se não me engano, 8.810 para ser exato, né? Nossa. E aí acabou que eu pedi, mas era só para o mercado americano e canadense. Mas foi exatamente isso, foi um crowdfunding. Assim, tipo. Hoje em dia, se a pessoa quiser comprar, ela consegue? Então, eBay, né? eBay consegue, tem bastante no eBay. Agora a questão do preço, aí varia muito e assim, acho que teve muita gente até que eu cheguei a ver vários anúncios que separou a Kitana do Yak Face, quer dizer, só o Yak Face eu já vi leilões na faixa de $400 e tal, né? Então a Kitana tem $700, $1.000 e assim por diante. Mas eles chegaram a relançar o Yak Face, não chegaram em unitário? Então, eles lançaram, mas o Yak Face que vem junto com a Kitana, ele é uma réplica lá da época do Power of the Force, mas aquele que vinha com a moeda e a La Kenner ainda, né? Tipo, meio cara de vintage, assim. Então ele realmente é diferente do que lançaram, né? Tá. Deixa eu falar só uma curiosidade aqui rapidinho, cara. Já que a gente falou do Yak Face, né? Mano, sabia que outro dia eu descobri que meu tio conhece o cara que interpretou o Yak Face no Retorno de Jedi, mano? Eles são amigos e conversam assim pelo Facebook. Eu achei isso muito incrível. Que da hora. Pois é. Mentira. Pois é. Juro pra você. Pra chamar esse cara aí, gente. Não, eu posso dar um jeito, porque, mano, eles são muito próximos, tá ligado? Então eu vou ver o que eu faço. Mano. Imagina, né? Imagina um episódio especial com o Yak Face. Mas é isso, vamos continuar o papo aí. Sim. Bom, o lance do papo aí, né, que a gente estava no programa aí de hoje, é falar da primeira, de como surgiram as figuras de Star Wars, né? Porque, você tem várias coisas que surgem, primeiro o filme, o livro, o quadrinho, para depois sair os bonecos, né? E com Star Wars não foi muito diferente, só que com Star Wars teve uma questão aí de tempo, né? Porque, por exemplo, Star Wars era um grande segredo, né? Até ser lançado, e os caras não tiveram esse tempo de preparar as coisas para lançar os bonecos, né? E aí eles tiveram que, né, a Kenner fazer aquele Early Bird Certificate, né? Então, queria ver aí se o Jetor podia falar um pouco sobre isso. Você que manja bastante disso aí, Jetor, você pode nos iluminar aí? É o que você falou, né? Quer dizer, acho que, como tudo, no começo, Star Wars
sei lá, o George Lucas sofreu bastante, vamos dizer assim, para emplacar o projeto, né? E a parte de licenciamento de brinquedo não foi diferente, né? Ele passou em algumas empresas, acabou que ele conseguiu, né? Esse licenciamento com a Kenner, e quando chegou a época do filme, etc., o pessoal virou a loucura aí que todo mundo sabe, conhece, e não tinha as figuras, não tinha os action figures. Aí tiveram essa ideia de fazer esse tipo de promoção, né? Quer dizer, você comprava um pré-venda, você comprava uma caixa vazia para receber as figuras depois. Imagina o desespero das crianças, louco, cara. Pô, pra comprar uma caixa vazia, mano. Imagina. Chega no Natal, assim, a criança recebe aquela caixa grande, né? Desembrulha, vê lá os bonecos do Star Wars, a hora que abre o brinquedo só tem um papelão com um background e um vale brinquedo pra receber daqui sei lá quanto tempo. Solucionou o tema, com certeza. Foram, se eu não me engano, 3 meses, né? Que eles demoraram pra lançar, ou mais, né? Foi mais até, foi quase um ano. Star Wars Foi saiu quase um ano, né? Foi quase um ano, né? Porque eles um ano. lançaram esse bagulho no Natal e depois de um ano lançaram. Foi no outro Natal Foi. de 78. Tanto que eu tenho aqui. Eu não tenho muita coisa dessa primeira coleção, mas eu tenho uma X-Wing, né? Da Kenner, e que a primeira que foi lançada e ela tem a data de 78, né? Embaixo dela. Oh, que beleza, hein, Vini? Eu ia até perguntar se vocês têm alguma coisa vintage assim. Agora eu já sei que o Vini tem só X-Wing, mas queria saber também do Jetro e do Granada aí. Vocês têm alguma coisa vintage? Eu já vou falar que eu não tenho, né, nada vintage. Não é uma parte da coleção que me agrada. Eu gosto muito de detalhes, né? Então essa coleção não tem muitos detalhes, né? Mas o Jetor tem umas coisas bacanas, né, Jetor? Fala aí. Assim, da vintage, né? Na verdade, acho que todas as coleções em geral, assim, eu fico com a figura que eu mais gosto. Até já teve figura mas um pouco mais articulada, mas por algum motivo ou por uma viagem eu fiquei com outro modelo. Então da vintage, né? Igual eu comentei antes, eu comecei a comprar em 95. Então posso dizer que da Power of the Force pra cá eu vivi todas as coleções. Então a vintage e outras, tipo Ewoks, droids não. Mas sim, né? Eu tenho as vintages, as principais e uma ou outra raridade, mas assim, nunca foi uma coleção que eu busquei. Mas eu tenho Stormtrooper, quer dizer, todos os Stormtroopers que, igual comentei, saindo eu vou pegar. Tem Scout, tem os oficiais. Eu tenho um Jawa, de capa de vinil, que eu... Olha aí, ó. Tem... Começou. Aí, tipo, né, Darth Vader, Luke, tem Leia, né? Eu peguei, né, também, tipo, a retro, né? Porque como eu tenho as figuras originais, vamos dizer assim, lá, do começo, então eu acabei pegando as retro collection também e coloquei em casa, né? tipo, meio que do lado da outra, a antiga e a nova. Sim, Mas sim. assim, então eu tenho algumas coisas de vintage sim, né? Nunca busquei a coleção vintage, igual eu falei, não só dependente da questão de detalhe, né? Igual o Granado comentou, mas a maior parte da minha coleção foram coisas que eu peguei em loja, viagem, etc. Que você mas cresceu algumas coisas pegando. eu tenho, assim. Eu tenho uns Eu peguei dessa Retro Wave também, eu peguei o Vader, né? Porque como eu coleciono várias versões do Vader, eu tinha que ter essa daí, já que a original, né, a primeira, é difícil de encontrar e quando a gente encontra aqui no Brasil, é um preço meio salgado. Mas, por exemplo, o Scout Vintage eu acho bem legal, né? Assim, mesmo comparando com outras coleções. Então tem o Tarkin, né? A gente falou da Retro Collection, é curioso, né? Ele nunca tinha saído. Então eles lançaram estilo o Vintage, né? Agora, uma figura nova, mas eu tenho algumas figuras, assim. Igual eu falei, o Scout, por exemplo, é um que eu acho bem legal, assim, em termos de como ele vai, o escultor, etc.
mesmo sendo vintage. Eu só falar mais um negócio aqui, tipo, eu também não tenho nada. Eu tenho, na real, um pack que saiu na época ali do Shadows of the Empire, nos anos 90, saiu acho que foi a primeira vez que lançaram uns comic packs, que vinha o Boba Fett versus o IG-88. E aquele IG-88, eu tenho quase certeza que ele é um repack do Vintage dos anos 80 mesmo. Então seria só isso que eu tenho, assim. E uma vez, numa venda de garagem aqui perto de casa, eu encontrei um Darth Vader Vintage todo despedaçado. Aí eu deixei quieto, comprei uns Battle Droid que tinha lá e deixei o Vader Vintage pra trás. Coisas que eu me arrependo. A foto que você mandou aqui, Jetor, do Biker Scout do Vintage, ele é bem legal mesmo. Ele é melhor do que o do Power of the Force, né? Porque eu tenho alguns Power of the Force aqui, quando eu fui montar o cenário da Batalha de Hoth, né? De Endor, aliás, desculpa. E ele vem na posição sentada já, né? Na bike, daí quando você tira pra ele colocar do lado dos outros bonecos, ele parece que tá dançando tchan. Mas... É verdade. Então, mas por exemplo, o Biker Scout eu acho bem legal. Outra figura que eu não tinha, quando eu comprei aí a Kitana, acabei que eu dupliquei algumas figuras, né? Tem o diorama do Palácio do Jabba, e veio a Kitana e tal. O Bibi Fortuna é um que eu acho bem legal também, o Vintage, né? E, por exemplo, eu comprei até numa loja meio perto de casa aqui, aí ele tava com a capinha dele lá tal, mas tava sem o Battle Staff dele, né, o cajado lá. Aí nessa linha que a gente tava falando de se ajudar, um colega meu, por acaso, tinha um sobrando e me deu. Acabou que eu fiquei com a coleção completa, a figura completa. Mas o Bibi Fortuna é outro vintage que eu tenho e eu acho bem legal também. Massa, hein? Massa. Vamos lá. Ô Vini, você ia falar um negócio lá dos moldes, né? O que é que você ia falar lá? Da coleção da Vintage, né? O engraçado é que eles se parecem um pouco, né? Eles lembram um pouco com os bonecos Playmobil, né? Vamos dizer assim. É que eles têm esse molde porque foi feito muito em cima da pressa, em cima da hora, né? Na pressa, como a gente estava comentando antes aí. Quando a Kenner tinha que apresentar, quando fechou com a Lucasfilmes e tal, que eles tinham que apresentar, eles pegaram um boneco que eu esqueci agora, o fabricante, né? Da Fisher Price, foi da Fisher Price. E eles meteram massa em cima ali e fizeram uma pintura diferente e apresentaram esses bonecos, né? Na reunião ali, para fechar o contrato. É verdade, né? O cara até conta naquele programa lá que tem, né? Então, para quem não assistiu ainda, os ouvintes aí, tem uma série na Netflix que se chama Brinquedos que Moldaram a Nossa Infância, algo parecido com isso. Que marcaram a época. Isso, marcaram a época. E no primeiro episódio já conta a história dos bonecos do Star Wars. É muito interessante para quem curte aí, ó, o colecionismo. E também tem outros episódios que falam dos G.I. Joes, Tartarugas Ninjas, Power Rangers, etc. E uma indicação boa aí para quem quiser, nessa quarentena aí, fechar alguma série. Exato. E eu acho muito interessante o primeiro episódio ser logo assim de boneco, sabe? De boneco de Star Wars. Eu acho que tipo, já mostra a relevância de Star Wars nesse cenário. Aqui, o Star Wars ele foi um divisor de águas, né, cara? Total. Você falando isso aí de ser o primeiro, né? E como revolucionou mesmo, né? Porque os bonecos antes eram todos gigantes, né? Porque o G.I. Joe era o Falcon, né, grande, né? E aí eles até contam como que surgiu o tamanho dos bonecos Star Wars, que era o Bernie Loomis, que era o dono da Kenner, né? E aí um dos diretores lá de produção, que chama Dave Okada, se não me engano, japonês lá, ele chegou e falou assim, poxa, a gente queria fazer naves de Star Wars, que é um universo gigantesco, que tamanho que a gente faz os bonecos? Aí eles contam até nesse vídeo aí que o Bernie Loomis botou a mão em cima da mesa, o punho fechado, abriu os dedos assim, tipo, separando o polegar e o indicador e falou, desse tamanho, né, tipo, como se mostrasse ali. Aí os caras foram lá, pegaram uma régua assim, né, tipo, botaram no dedo do Bernie Loomis lá, né, que o cara falou que parecia duas salsichas de hot dog, né, e aí dava 3/4, né, porque era polegadas, né, 3,75 polegadas.
E aí surgiu esse tamanho dos bonecos que a gente tanto gosta e coleciona, é por causa do tamanho do dedo do Bernie Loomis, né, mostrando o tamanho, né? Isso é sensacional, né? E, Getor, você tem alguma, assim, boneco que você fala, esse é raridade, esse aqui eu tenho, né? Foi difícil, consegui, esse, né? Você falou do Jawa de capa de vinil, né? Que já é um boneco bem difícil de conseguir, mas tem alguma outra coisa aí? Conta pra nós. Não, de figura até nessa linha aí, vai, pré-Hasbro, acho que o Vlix, né? Que acho que é, até em termos de Brasil, é a figura, vai, que faz o colecionismo no Brasil, acho que você é conhecido porque comercialmente o Vlix, né, do Droids lá só foi lançado no Brasil. Então, acho que é o Vlix, né, diria assim, acho que não tenho que... Pra quem não conhece aí, né, nunca ouviu falar do Vlix. Vlix é uma personagem, um vilão da série animada Droids, né, que era o do C3PO e do R2D2. Passou aí nos anos 80. E ele é um alienígena gordinho com rosto roxo, né, ou lilás, assim. Vale a pena dar uma olhada, né? Tem uma coisa engraçada do Vlix, Gabriel, é que ele foi feito para a segunda temporada do Droids, que nunca chegou a ser lançada, né? E por um erro da Kenner, aí, se eu tiver enganado, o Jeter pode me corrigir aí, a Kenner mandou o molde pro Brasil, né, para Glasslight na época, e eles acabaram lançando, né, por falta de informação, e depois que foi lançado, eles falaram, não, cancela, porque não vai ter mais a segunda temporada. E é por isso que ele chega a ser raro, né? Que foram feitas pouquíssimas unidades desse boneco. O que tem foi feito no Brasil, né? E tem poucos lá fora. E o Jeter pode agregar mais informações aí dessa curiosidade do Vlix. Assim, em relação à quantidade, né? Quer dizer, não sei dizer, não lembro da informação. A questão é que as figuras eram lançadas, isso de colecionismo, né? Talvez lá já existia, mas no Brasil menos. Então, em geral, né? Eu tenho um sobrinho nessa época, ele tinha várias figuras da Glasslit, né? Nave, etc. E quebrou literalmente todas. Então, com certeza teve muito Vlix que também teve o mesmo destino, né? Então é difícil, porque acho que se brincava, quebra. E só saiu comercialmente no Brasil, né? Então por isso que é raríssimo achar, né, cartelado, né, no blister ainda. Eu já vi leilões na internet vendendo. E você falou do molde, né? Quer dizer, uma vez eu fiz negócio acabou um colega, vamos dizer assim, no Mercado Livre. E acabou que depois ele colocou um Vlix. Eu não tinha ainda o lançado comercialmente. Então esse molde, né, igual você comentou, que veio lá dos Estados Unidos da Kenner para Hasbro, acabou que ele veio parar na minha mão num preço super tranquilo, né? Porque eu também não sabia muito bem o que eu estava comprando, o rapaz também não sabia o que estava vendendo, mas hoje teria sido na faixa aí, exagerando, eu paguei nesse molde, nesse hard copy lá do Vlix, equivalente a uns R$100 hoje. Então você tem, vamos dizer que você tem um primeiro Vlix aí, né? Praticamente, né? A forma isso. A forma que veio pra cá, e eu também depois assim, aí chegou a figura, ela tá meio ralada e tal, né? A articulação não existe, porque parece meio escultura. Tá bom, né? Barato e tal, deixa aí. Até o rapaz que me vendeu falou, se você quiser vender, tem um monte de gente me zoando, oferecendo um dinheiro super alto na figura e tal. Aí eu deixei guardado. Aí depois, quando eu consegui também, num preço super tranquilo, o Glasslit lançado comercialmente, daí que eu vi que era diferente, a pintura um pouco diferente, porque o que seria, tem figuras na internet, né, fotos, a pintura do Glasslit do que seria o Kenner, ela é um pouquinho diferente, né? Então, por 2 vezes eu assim, tive bastante sorte, assim, vamos dizer, de conseguir
o mais raro, né, em termos de Brasil principalmente, elas estão bem guardadas aqui em casa, sabe? O engraçado é que essa série Droids, ela foi voltada assim, o Star Wars em geral sempre foi voltado mais pra criança, mas a série Droids em si foi muito mais infantil, né, quando saiu na época e tal. Ela não teve uma repercussão tão grande quanto teve, né, o Star Wars em si. É por isso que deixa essas figuras ainda mais raras. Não é só o Vlix que é raro, qualquer figura do Droids hoje que você encontrar por aí à venda não vai ser um preço muito acessível, assim, e se você encontrar em boas condições também, né? O Gabriel no começo, né, até falou, então assim, como que veio para o protótipo aí? Eu tinha vendido, né, um Chewbacca tinha anunciado no Mercado Livre e tal, na época que eu ainda comprava, importava, etc. E esse rapaz aí, ele me fez, antes ainda do Vlix, né, só para comentar como eu conheci ele. Ele deu um lance no Chewbacca, ele queria comprar, só que ele falou que ele tinha pressa, que era um presente para um sobrinho dele. Aí eu fiquei esperando o depósito, aí deu... eu tinha um correio perto de casa, na época eu morava em Santo André, acabou que eu despachei o Chewbacca sem receber. Falei, bom, pior dos casos, o valor não é muito alto, mandei. Aí ainda ele fez o depósito no dia e tal. Ele ficou super contente, por quê? Porque ele conseguiu receber rápido, viu a minha confiança nele, deu lá o presente pro sobrinho dele, ficou feliz e contente. Aí meses depois eu vi esse anúncio, né, do Quero Vlix, falei com ele falou, dá um lance que eu faço para você, o primeiro lance que você der. Então, ou seja, quer dizer, de certa forma, a gente ajuda as pessoas e as coisas voltam sim, quer dizer. Ah, com certeza, cara, a lei do retorno tá aí, né? O Chewbacca de R$40 virou o protótipo do Vlix na minha coleção. Ó o que eu falei, no começo do Jetor ser um cara legal, né? Vocês falando que era puxação de saco, que era amiga, não sei o quê, mas o cara é legal mesmo. Não tem. O cara não, mas é da hora, demais, cara. É uma história realmente da hora. É pra ver como, né, essa amizade sempre, até nessas viagens loucas, acaba ajudando mais. Fala aí, Gabriel. Fala aí. Não, eu ia falar, por exemplo, quando eu e o Vini começamos o canal aí, por ideia do Vini, inclusive, né? Mas a gente começou essa relação aí de amizade se ajudando em compras de Star Wars, né? Tipo, o Vini falava, putz, tem esse boneco, você tem esse, eu tenho, eu faço tanto, faz mais barato, tá bom, vai, depois você me repaga aí pra frente. Aí a gente foi se ajudando aí, né? E nós conseguimos, por ajudar um ao outro, as melhores figuras talvez que a gente tenha na nossa coleção, né? Sem dúvida. Completar algumas coleções, né? Alguns cenários, né? É muito... Sim. Porque, assim, como eu disse no outro episódio, eu garimpo muito, cara. Eu garimpo o dia inteiro, assim, se eu tô com o celular na mão, eu tô mexendo no Mercado Livre, eu tô vendo OLX e todos... Então, sempre que eu vejo uma coisa assim que o Gabriel precisa, ele sempre tá me falando, Vini, eu preciso de tal figura, Eu já pego o link e já mando pra ele, Gabriel, olha o que eu achei, vamos pegar, sabe? Então é isso, cara, que o lance da amizade mesmo, né, de ajudar um outro, sempre é bacana, né? Exato, sempre bom e não interessa o nicho, né, por assim dizer, velho. No colecionismo é realmente, pra gente aqui, é o que... não, e tem que ser assim, né, cara, porque hoje em dia, se você ficar na mão de vendedor, né, você tá ferrado, né, cara? Porque exato, os caras vão arrancar sua pele. Total. Bom, posso fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo Jetor sobre a coleção de droids? Acho que a gente ainda tá nesse tópico, certo? Então, mano, na real, quando vocês falavam aqui, eu tava dando uma fuçada aqui na coleção. Eu sempre gostei bastante daquele C3PO dessa coleção, que ele é meio amarelo, né? E tal. E eu acabei vendo que no catálogo tem um Boba Fett, que curiosamente é muito parecido com o Boba Fett que era pra ser lançado lá naquele sorteio de cortar coisa. Então eu pergunto, realmente o Boba Fett chegou a sair nessa coleção? Ou tô viajando aqui? Eu não sei te dizer, cara. Mano, eu tô vendo aqui no catálogo e tá literalmente o Boba Fett ali, entende? Aquele que lança míssil e tal. Não sei se... Provavelmente não é o original que eles... não, com o míssil não saiu, né? Quer dizer, nenhum modelo... Quer dizer,
é uma outra figura raríssima, uma das maiores e tal. Uhum. É tipo a questão do míssil, né? Até tem alguns protótipos, etc. Tem réplicas. Mas o lá do passado distante e tal, não tem. O primeiro Boba Fett ia ser com míssil, etc. Não saiu, mas no Droids tem, acho que tem. Não no Brasil, né? Quer dizer, Glaslit. Pela Mas lá Glaslit, fora. não. Porque isso até é uma das questões, né? Existem licenciados, né? Que nem o caso da Glaslit, igual foi comentado, assim, era licenciado, né? Não foi igual outros casos de pirataria que a gente conhece, né? Até tem, por exemplo, outros países, não só no Brasil, né? Mas tem alguns países também que compraram o licenciamento e puderam lançar figuras, né? Sim. Tem México, tem alguns países assim que, como o Brasil teve, né? Acho que teve França, tipo, na Inglaterra, acho que Paletó é uma série famosa também e tal. Então são figuras oficiais, mas não fabricação da Kenner, né? Teve essa questão de liberar o molde e tal. Sim. Mas acho que o Boba Fett do Droids acho que existe, sim. Já que a gente entrou nesse assunto do Boba Fett aí, né? Ele que é, não sei se é a mais cara, mas é uma das mais caras figuras da clássica aí. O Boba Fett, o protótipo, né? Que lança o míssil pelas costas, né? Você, Jeto, que comentou com a gente, já que visitou lá o Rancho Skywalker, você chegou a ver essas figuras lá? Que ele tem os 2 protótipos lá, né? Na coleção dele. Não, é no Rancho Obi-Wan, né? O Rancho Obi-Wan. Que é do Sansweet, do Steve Sansweet. Não, então, ele realmente, assim, eu diria que agradeço de novo, né, a amizade de vocês e as palavras do Granada, e eu multiplico, sei lá por quanto. Quer dizer, o Sansweet, ele é, assim, excepcional, ainda mais por ser o Sansweet, que realmente esse é o maior, acho que em todos os sentidos, né. É uma super simples, tá? Eu conheci ele em 2009 no Star Wars Weekend, né. Então, sim, eu vi muita coisa lá, né, vi os protótipos, ele tem de tudo lá, né? Então eu cheguei a ver, assim, as figuras e coisas de filmes. É loucura, né? Sei lá. Recomendo. É maneiro, eu queria, mano, Se sinceramente. tiver a oportunidade de visitar, sim. Eu no próprio programa aí, nesse Brinquedos que Marcaram Época aí, mostra, né, a coleção dele, pelo menos parte, né? Eu já vi uma entrevista só com ele mostrando detalhes da coleção, né? E ele tem essa parte que é separada, né, da coleção, né? Que ele tem as figuras raras, que ele tem as 2 versões do Boba Fett com um míssil nas costas. Essa míssil. Ela foi uma em forma de L e uma em forma de J, né? Explicar um pouco a história para os ouvintes aí, né? Esse Boba Fett, quando foi feito o protótipo dele, ele tinha um míssil nas costas que disparava, né? Mas foi abortado pela Kenner porque era uma peça que poderia prejudicar a criança, se ela engolir ou bater no olho, etc. Que já houve casos, né, nos Estados Unidos de uma criança que se feriu, né? Com essas peças tinha pequenas. rolado Battlestar Galactica. The Battlestar Galactica, é isso mesmo. Uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo, pô, eles pararam com isso lá nos anos 80, 70, acho que não era 80 ainda, mas, tipo, e atualmente, pô, atualmente nem tanto mais, vai, né, porque eu comecei a comprar, ali a coleção da 30s, da Clone Wars, mano, todos os veículos têm mísselzinho, saca? Então, tipo, acho que quando o tempo mais o tempo foi passando, menos eles foram se importando com as crianças, assim, porque, porra, todos os veículos que eu tenho tem mísselzinho. Vai ver, naquela época, acho que não tinha faixa etária, né? Talvez. Mas, tipo, quem impede, né? Imagina, talvez os mísseis sejam maiores também, dos clones aí, essa pistolinha que vem no coldre dos clones, né? Pra uma criança engolir aquilo, velho. Qualquer arminha do Star Wars, né? Exato, mano. Acho isso engraçado. Mas em questão dos mísseis, eu acho que pode ser porque os mísseis realmente ficaram maiores. A maioria dos mísseis tem mais ou menos o tamanho de um boneco, sabe? Então, pra criança engolir um míssil daquele tamanho.
míssil disparar e parar na garganta da criança. Exato. Pelo que eu lembro ali, o do Boba Fett era bem pequenininho, era do tamanho do Marminha. Acho que ficava mais Cara, e fácil. pra eles era mais fácil eles mudar o projeto do que pegar um processo aí de uma família, né? Porque Pois é, né, matou cara? uma criança. Uhum. Eu particularmente não gosto quando os bonecos têm essas paradinhas de ficar lançando míssil, cara. Eu gosto que eles lancem como um acessório, saca? Tipo, ou moldem ali o míssil no bagulho, eu acho bem mais fácil. Aqui você não vê como brinquedo, né? As Mas, crianças pô, quando eu tava brincando lá, eu também achava, tipo, mano, você vai, atira assim, o negócio nem potência tem, sabe? Prefiro uma Nerf. Mas Eu não sei, ó, tem esses links aí, né? Esse link agora que o Jetor passou pra gente, mostrando toda a história do que aconteceu por causa do míssil, né? O que aconteceu aí para eles cancelarem o coisa. Eu não sei se isso valeria a pena deixar disponível no link do podcast, né? Para as pessoas que quiserem dar uma pesquisada mais profunda, né? Verem isso, né? Porque é isso, né? A gente não chama o Jetor aqui só porque ele tem uma coleção grande. É porque o cara entende, ele pesquisa e, assim, vira e mexe nos grupos de WhatsApp ou de Facebook quando você fala, putz, e aquela versão daquele boneco que saiu em 1975, né? Não, 75 não tinha lançado nada aí. Mas 2003, que tinha 3 versões do mesmo boneco, e o Jetor vai lá e posta as 3 versões, ele sabe onde tem e tudo mais, é enciclopédia ambulante. Então, por exemplo, a gente falou do Rancho Obi-Wan, né, que é o Steve Sunset, aí aproveitando, até porque esse link que o Granado comentou, é da página do Gus Lopes, que é o Star Wars Collection Archive. O Gus Lopes é outro cara excepcional, também tive o prazer de conhecer ele, falar com ele diversas vezes, etc, né? E até a primeira vez que eu vi ele foi num programa chamado Colecionador Incurável, né? Até depois eu passo para vocês, eu tenho isso gravado, eu botei num canal do YouTube lá que eu tenho, que eu coloquei alguns vídeos de Star Wars e outras coisas. E o primeiro site de colecionador, né, de coleções Star Wars que foi lançado na internet foi em 94 e é do Gus Lopes. Então esse link Olha, é do Gus Lopes. Oh, então assim, é outro esse. Então para mim vai o Sunsweet, o Gus Lopes e o Duncan Jenks, né, que é um parceiro, grande parceiro do Gus Lopes, são os mestres, assim. Eles são os caras mesmo. Tem até o molde ali. Ou é um molde ou é um Boba Fett que perdeu a cor, né? Esse terceiro da. Ah, não, ele tem, assim, o Gus Lopes, ele tem muito protótipo, ele tem, entendeu, ele até tem o Duncan Jenks, tá, eles lançam alguns livros, ele tem um livro só de protótipos, que não só, igual você falou, tipo, perdeu cor, etc, mas são desenvolvimentos das peças, e um desses livros ele mostra exatamente como que é feito, né? O molde, a primeira escultura, o desenho, de onde veio, etc. Tem na Então, legenda assim, ali embaixo, ó. Esse terceiro aí, Vini, é Original Wax Sculpting of Boba Fett Action Figure. É isso aí. Ah, pode crer. Eu acho que na real ele nunca teve cor. Essa versão aqui parece um sabonete. Uma coisa, assim, vocês têm ideia, porque eu dei uma pesquisada, eu vi valores muito díspares, assim, né? Mas vocês têm ideia de qual foi o boneco mais caro já vendido de Star Wars? Que eu acho que foi esse Boba Fett, assim, pela minha pesquisa, teve um aí que foi leiloado a $15 mil, algo do gênero. Eu vi eu já ouvi que são 3 bonecos, né? Que é esse Boba Fett, que é esse Jawa de capa de vinil, que é um dos mais caros também. E tem um Vader, também da Vintage clássica aí, que tem ele dentro da cartela, né? Bonitinho, ele é um dos mais caros também a ser vendidos aí. Verdade, tem esse Vader aí. Tem o... Eu acredito que seja o Boba Fett mesmo. O leilão mais caro. Eu até fiz uma pesquisa aqui agora e, sei lá, foi um leilão do dia 7 de novembro de 2019, $185.850. Nossa senhora! 1 milhão, cara, de reais. É
Mano, é uma É um grana. pouquinho mais que 15 mil, mas é o que tá escrito aqui no site. Então, quando eu vi Incrível, cara. esse de 15 mil, eu dei uma pesquisada pra ver, mas tipo, nossa, meu Deus do céu, agora eu fiquei shocked, né? Mas, vamos ser sinceros, cara. Se todos nós aqui fôssemos milionários, a gente não ia fazer a mesma coisa, tá ligado? A gente não ia ser igual o maluco do Rancho Obi-Wan lá. Ah, certeza, Eu- né? Me falta Eu com vontade de certeza me dinheiro. vejo pagando. Olha, se eu acabei de achar aqui, eu nascesse- né, do Hum, Boba Fett, teve um que foi vendido a 50 mil dólares, né? meu Deus. Tipo, leiloado a 50. Nossa, teve um Vlix perfeito na cartela que foi leiloado a 58.880 dólares. Nossa, Orgulho de ser brasileiro. 58.880 dólares. É muito dinheiro num boneco, minha gente. Eu gosto bastante de Star Wars, mas mesmo se eu fosse milionário, não sei se eu pagaria esse valor, né? Num Vlix. se eu fosse milionário, talvez eu pagaria. eu não né? posso O problema dizer é que eu não sou. Se eu pudesse gastar, tamo aí. A gente falou do Vlix, né, e do Boba Fett. Tem um carinha lá que ele faz réplicas, né? Então, aí não precisa pagar os milhões, mas dá pra ter um Vlix e um Boba Fett com essa cara de protótipo, não tão caro assim, né? Achar relativamente fácil de ver. Só 2 mil dólares. Não, é tipo, que nem eu até entrei aqui, o Vlix com até réplica da figura e a cartela da Glaslit, eu acho que 100 dólares. Exato, 100 dólares mais 7 de frete. Todo mundo comprar agora. E esse mesmo rapaz, né, o Mark Pon lá, ele faz várias réplicas. E uma delas ele fez um Boba Fett, né, essa cara de réplica, até vem numa caixinha e tal, pra simular como se fosse o protótipo, assim. Nossa, que bacana. Mas eu acho que agora deve ser bem assim, não bem fácil, mas deve ser um pouco mais simples agora com a tecnologia das impressoras 3D, né? Eu acho que fazer algo com cara de protótipo deve ser até que meio simples, assim, porque a impressora 3D meio que tem uma cara de protótipo, assim, quando sai o treco. Então. Não, mas o desse cara é assim, é a figura perfeita, assim, né? Ô, Jeto, eles já chegaram a te pedir pra usar o seu molde do Vlix pra refazer em figuras? Não, isso não, até porque assim, essa cópia, né? Quer dizer, eu até tenho. Eu comprei uma vez no eBay, né? Tipo, um molde, vamos dizer assim, né? Mas não, assim, também não teria nem como assim desmontar. Digo, Saquei. não rolaria, mas não. Mas eu acabei pegando, esse réplica, igual eu comentei, a réplica da Glaslit. Eu comprei, o cara produziu uma cartela como se fosse ser lançado até com uma moeda, a versão americana. Eu tenho outro, tipo, igual eu falei com um cara de molde, né? Então até tem umas fotos aí na internet, dá pra ver bem essas outras cópias, assim, né? Então, eu queria contar uma história. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse Vlix foi bem curioso. A gente até comentou, o Gabriel, sobre aquela galeria de brinquedos aqui perto, aqui no centro de São Paulo, no último episódio, certo? Aí uma vez eu tava lá, tava conversando com um vendedor que tem uma vitrine ali, que ele tem bastante Star Wars, e eu, né, como gosto de falar bastante, principalmente de Star Wars, tava conversando com ele sobre Star Wars e tudo mais, e aí eu lembro que tinha um cara ali embaixo, ele tava vendo que eu tava interessado e tal, aí eu acabei descendo ali com meu pai e tal, aí ele, ei, mano, você gosta de Star Wars? Eu falei, opa, legal. Ele, então você conhece esse personagem aqui, ó? Aí ele me mostrou um Vlix num pote de maionese. Meu, um pote de maionese, assim. Aí eu, caramba, cara, quem que é esse? Ele é o Vlix de um desenho aí. Eu falei, desenho? É do Clone Wars? Meu, eu simplesmente eu não tinha ideia de que tinha um desenho de droids antigaço, tá ligado? Aí eu não conheço. Achei o boneco feio, eu até achei que o cara tava mentindo, porque, mano, ele não tem cara de Star Wars, tá ligado, o Vlix? Meio estranho. Talvez se você pagasse 10 contos, você levava o Vlix dele no pote de maionese. Eu acho que não. O cara, eu lembro dele comentar assim bastante, ele sabia o que era o Vlix, tá ligado? Então, pode crer. Então eu fiquei eu até achei que ele tava mentindo, tá ligado? Aí depois de muito tempo, quando eu cresci, eu tinha 10
10 anos, assim, nessa época. Aí eu fui crescendo, pesquisando e tal, aí um dia eu acabei passando na internet e apareceu o Vilix, o boneco brasileiro, que não sei o que. Cara, eu não acredito nisso. Aí eu falei, puta, aquele cara tava falando a verdade, velho. O Vilix tava num pote de maionese mesmo, mano. Incrível, mano. Nossa, mano. E essa é a minha história com o Vilix. Nossa, mano. Isso é uma coisa que, tipo, eu tive nave dos droids, aí eu ainda tenho um pedaço dessa nave que eu tinha de pequeno, dos droids, que ela vinha até com uma espécie de sidecar, né, que você puxava a asinha dela de um lado, esse sidecar girava. E eu tive um dos bonecos também, do droids, que é um barbudinho. Não, um barbudinho não, um gordinho de roxo, um loirinho, um negócio assim. Deixa eu ver a foto. Acho que eu até tô ligado. É um que tá tipo um coletinho roxo. Ele tem um colete roxo e a camisa vermelha. Pode crer. Eu tive esse boneco, mas tipo, se eu pudesse voltar pro Gabriel do passado e falar, aí, moleque, você ficar brincando com essas porcaria aí e zoar os bagulho que vai te deixar milionário, vou te encher de tapa, seu idiota. Encher de milionário, bicho. Quantas coisas, né? Tipo, você não brincou e você fala, putz, por que eu não guardei o Thunder Tank pra vender pra não sei quantos hoje, né? Eu tenho umas coisas aí também. Puta, eu também... Nem fala, Ferrorama, cara. Mano, não só de Star Wars, cara. Eu vou ficar lembrando que meu pai tinha, acabei com eles. O que eu falei, meu sobrinho, acho que tinha quase todos dos personagens principais do Douglas Leach. Tinha X-Wing, tinha Thundercats, literalmente tudo se quebrou e foi pro lixo. Puta que lamento. Eu não posso tinha Thunder Tank também, tinha tudo isso. Que tristeza. Eu colei umas 200 vezes a perna do Chewbacca, não adiantou, foi tudo... Ô, Jeto, fora Star Wars, você coleciona mais algum tipo de action figure ou é focado em Star Wars mesmo? Não, eu cheguei a ter outras coleções, né? Mas acabou que eu fui me desfazendo, assim, né? Tipo, então, praticamente só Star Wars, sei lá. Eu coleciono outras, eu ainda tenho muito CD, vinil, mas de figura, assim, né? De boneco só Star Wars. O resto me desfiz, assim. Bacana. Só não me desfiz da minha coleção de vinil dos Rolling Stones e tal, mas boneco já foi tudo embora. Eu acho que é um movimento natural, né? Você vai se apegando mais a uma coleção, você vai mantendo ela e se desfazendo da outra. Foi o que eu fiz com a minha coleção de aeronaves também, de caças e aviões de guerra que eu tinha. Não tem mais nada. Mas eu acho que quando você coleciona boneco, assim, sabe? Eu acho que... Porque, tipo, eu, por exemplo, eu tenho bastante Star Wars, mas eu tenho outros nichos também, entende? Então, eu espero que essa lei natural aí de se focalizar numa coisa só não aconteça comigo, porque eu gosto bastante das minhas coleções também. Então. Aqui você vai descobrir questão de espaço, Miguel. Será? Então, espaço é o maior desafio sempre. Né? Foi o que aconteceu com os G.I. Joes, né? Eu comecei a vender por causa de espaço, porque eu queria manter os Star Wars, né? Mas a que eu mais gosto mesmo é Star Wars, não tem jeito. É a que eu mais tenho, claro. E é a que eu mais olho assim com carinho e faço, que lindo, tá ligado? É muito amor, é amor mesmo, não tem jeito, cara. Bom, então, eu acho que foi isso, né? Muito obrigado aí, né? Pela presença aí do Jetor aí com a gente, gravando esse programa que vai ficar Legend. Wait for it. Derry, né? Nossa, vão me bater porque eu citei aqui o Barney. Mas tudo bem. Vai ficar um programa marcado aí no nossos corações para sempre, né? Com essa presença ilustre aqui, né? No segundo programa a gente já tem um cara desse calibre. No terceiro vai estar o Mark Hamill, né? Dando uma entrevista para nós. Mark Hamill, depois, mano. Nossa, eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa quieto. Continua. Jeter, obrigado pela presença, meu amigo. Foi uma honra ter você com a gente aí, viu? Espalhar um pouco do seu conhecimento aí sobre Star Wars. É sempre... Esteja convidado, aliás, esteja convidado para os próximos programas aí. A gente vai conversando. Sempre quiser aparecer e conversar com a gente, será muito bem-vindo, beleza? Legal, obrigado. Quer dizer, hoje
diariamente, né? Esse bate-papo e se ajudar, né? Acho que isso é legal, né? Todo mundo, coleção, todo mundo cresce, todo mundo se diverte. E é isso aí. Zero de competição. Então, vamos só falar uma coisa, Jetor, fala aí o seu Instagram, né, para as pessoas te seguirem aí, que vale muito a pena. O Jetor sempre posta coisas muito legais aí de Star Wars, não só de bonecos, mas como de tudo quanto é que é merchandising que ele vê de Star Wars por aí, ele posta, né? Então, você, tipo, por exemplo, fala, putz, eu queria tanto aquela jogo de cama do Star Wars que eu não acho mais em nenhum lugar. Às vezes o Jetor viu numa loja, ele postou lá no Instagram dele e geralmente ele põe onde é e tudo mais. E é uma pessoa super acessível, assim, dá para conversar, né? Então, passa aí pra gente o seu Instagram, Jetor. Meu Instagram é jmaster1972. E como o Gabriel comentou, no fim, meu Instagram virou Star Wars. Tudo que eu vejo de Star Wars, seja onde for, né, eu posto, e a ideia veio porque muita gente me perguntava onde eu vi isso, onde eu comprei aquilo, e virou automático agora, né? Tudo que eu vejo de merchandising, seja o que for, onde eu tiver, eu posto lá. Ah, sim, maravilha, né? É bom, aí a gente vai colocar inclusive o link lá depois, quando for postar, né? Coloca o link dessas coisas que a gente foi escrevendo aqui, esses sites que a gente foi falando aqui, e do Instagram do Jetor, mas também tem o nosso Instagram, nossas redes sociais, né? Canal Muito Distante no Instagram, canal Muito Distante no YouTube e canal Muito Distante @gmail, caso você queira mandar um e-mail para nós com sugestões de próximos programas, próximos temas, que a gente pode falar, que a gente falou groselha, né? Pode coisa aí. Provavelmente nos próximos programas a gente tem uma sessão de bloopers ou erros, né? Onde a gente vai apontar nossos próprios erros no programa. Precisamos Infelizmente discutir acontece, né? Pra gente não sair na mão, né? Porque aí um cara fala assim, poxa, você falou aquilo, né? Ah, cara, se liga, você vai ficar me corrigindo, dá um tapa na orelha do outro, não queremos isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque senão eu tenho uma coisa bonita para fechar o programa, né? Se vocês... Então, fica à vontade. Por mim também já pode mandar ver. Nesse programa Brinquedos que Marcaram a Época, tem um cara lá que eu esqueci o nome agora, né? E ele fala uma coisa muito bacana, que, por exemplo, quando você... por exemplo, quando um cara tem um brinquedo, ou quando ele tem uma vontade de ir para algum lugar e viajar e tudo mais, né? Você vai lá, junta dinheiro e viaja, né? Quando você... eu quero ir para os Estados Unidos. Você vai lá, trabalha, ganha dinheiro e viaja. Mas e quem vê um filme como Star Wars quando você é pequeno, por exemplo, e você se encanta com aquele espaço, com aquelas aventuras e com aquelas coisas, e você não pode ir para lá porque aquele lugar, teoricamente, não existe, né? Ele só existe na fantasia. E os brinquedos são um meio de você, que é criança, viajar para aquele lugar. E quando você é adulto, né, você está, na verdade, acessando esse lado seu, né? Quando você coleciona, porque eu acho que todos aqui devem sentir isso também, mas toda vez que eu consigo pegar uma figura que eu queria muito, ou que eu estava procurando muito, eu gasto um tempo olhando para ela e vendo e lembrando do filme, e aquilo traz uma série de sensações e emoções assim, e teve figura já que eu peguei e eu quase chorei, assim, porque eu falei, puta que pariu, nossa, consegui isso aqui, cara, porque Com certeza, nossa, me lembra daquele momento mágico da minha vida. Muito bom, cara, é exatamente isso. Exato. É aquela coisa, né? O cara que curte futebol, ele compra o ingresso, ele vai lá no estádio, ele vai ver o jogo de futebol dele, ele pode sentir aquilo de verdade, né? A gente que é fã do Star Wars, a gente não consegue estar, o que eu disse, tá lá na galáxia muito distante. Então, os brinquedos aproximam muito dos nossos heróis, assim, que foram da nossa infância, que estão até hoje.
Eu acho que isso é o mais importante, né? É o eterno Peter Pan, né? Não cresce nunca. Mas a gente é muito responsável também, né? Tem que ser. Aliás, temos nossas mulheres com o pé no chão aí pra fazer isso pra gente, né? Botar nós na linha. Não tem mulher ainda, mas também. Mas em breve tu vai conseguir, Miguel. Nós Amém. temos fé. Amém. Beleza. Depois a gente troca ideia aí no off aí, vou te levar pra uns lugares aí da hora, cheio de moças inteligentes e bonitas aí pra você. Pô, esse lá pra cantina de Mos Eisley? Então, né? Tem um lugar em Mos Eisley bacana lá pra você ver. Pô, então, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Lá nos underlevels de Coruscant. Isso aí. Muito bem, gente. Bom, este foi o segundo podcast do canal Muito Distante. E obrigado, Getro, novamente. Obrigado, Vini. Obrigado, Miguel. Né? Uma pena que o João e o Heitor não puderam se juntar a nós hoje. Mas na próxima eles aparecem. E foi demais. E que a força esteja com vocês. Sempre.